Se você fez a sua lição de casa nos últimos dias, você deve estar com operações no lucro nesse momento. Afinal de contas, Bitcoin voltando a subir, algumas altcoins voltando a subir também, ouros, metais subindo, até mesmo a MicroStrategy está subindo, não é mesmo? Então, quem fez toda a lição de casa nos últimos dias, nesse momento está com lucro na tela. E é sobre isso que nós vamos falar na nossa análise de hoje. Porque não vai adiantar de nada a gente ficar rico no metaverso, a gente precisa ficar rico na vida real. Então, nós vamos comentar sobre a ponta mais importante para qualquer investidor, que é saber o momento certo de vender os seus ativos. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa ali. Olha só, para a gente começar aqui a nossa análise, eu vou falar com você sobre a ponta de venda porque essa é a ponta mais importante. Sim, carteira rumo ao milhão, ela está em all-time high e eu não me canso de falar isso para você, porque eu quero que você entenda que a sua carteira ela também poderia estar em all-time high se você aplicasse a ponta mais importante. A carteira rumo ao milhão ela não está em all-time high porque a gente compra os ativos e os ativos eles sobem até o infinito. Aí a carteira rumo ao milhão ela está em all-time high porque a gente compra os ativos e a gente vende os ativos. Se eu não vendesse os ativos, jamais essa carteira ela estaria em all-time high, não é mesmo? Bitcoin está abaixo do seu topo histórico, Solana, Polkadot, todos os ativos estão abaixo do seu topo histórico. Nós só estamos em all-time high porque nós sabemos vender. Então eu quero que você entenda que a ponta mais importante para qualquer investidor é saber o momento de vender. Sim, aos momentos de comprar, a gente vai comprar nos movimentos de reação, por exemplo, Solana teve um movimento de ação muito interessante, que a gente rompe a média de 200 períodos ali num gráfico de 4 horas. A gente faz um pullback, ou seja, a gente tem um movimento de reação. E algo que eu sempre comento com você, você jamais entra no movimento de ação, e sim no movimento de reação. Por quê? Muitas das vezes a gente vai ter um movimento de ação e a reação vai ser devolver tudo, ou seja, significa que a gente não tem uma consistência naquelas compras. Significa que o interesse de compra ele foi bom ao ponto de fazer o mercado subir, só que em seguida o interesse de venda ele foi maior ainda, então o mercado ele volta a cair. Essas são as tendências de baixa. Se você estiver buscando por entrar nos movimentos de reação do mercado, você está entrando com uma probabilidade maior do mercado estar revertendo mesmo. Inclusive, quando você entra no primeiro movimento de reação, é onde você vai estar capturando os ativos na formação de fundo, não o preço mais barato. Lembrando, a gente não quer o preço mais caro nem o preço mais barato, porque se a gente ficar nessa paranoia, vai ser muito difícil a gente conseguir acertar ali na nossa decisão de compra e de venda. Mas a gente quer a região de fundo e a gente quer a região de topo também para poder vender. Bom, como a gente teve um lindo movimento de reação, aonde foi uma reação saudável, por que uma reação saudável? Quando a gente olha para o movimento de ação, teve alguns momentos que o volume veio subindo. Na reação, o volume ele foi caindo. Além disso, se a gente colocar aqui retrações de Fibonacci, a gente vai ver que houve uma retração a 30382 e em seguida a gente teve um candle de reversão. Esse candle de reversão ele se deu próximo da média de 200 períodos. Então o que a gente faz é tomar uma decisão de entrada nessa reação. E apenas para mostrar a cobra morta para todo mundo, para ninguém falar que é engenheiro de obra pronta, tá aqui. Carteira rumo ao milhão há 6 dias, fazendo uma posição ali em Solana, comprando ela em 137, ordem executada até 138 ali, porque era o movimento de reação que estava acontecendo do ativo. Exatamente esses dois candles aqui que nós temos. Ou seja, a gente toma uma decisão de entrada. Agora esse ativo ele está subindo. O nosso ponto daqui para frente é buscar as regiões de venda e a gente vai buscar por uma venda em uma zona de distribuição. Como que a gente vai identificar essa zona de distribuição? Bom, a gente tem que ficar atento a divergências. Nós estamos com uma divergência dentro de Solana, tá? Que é um topo mais alto que o topo anterior, enquanto a RSI está mais baixo. Se bem que a gente tem um topo aqui no meio, que pode ser que ele descarte essa divergência, a gente tem que acompanhar isso, mas a gente deve acompanhar as tendências mais baixas, olhar como que o mercado ele está se comportando. Por exemplo, gráfico de 1 hora ainda em tendência de alta, gráfico de 30 minutos ainda em tendência
tendência de alta. Gráfico de 15 minutos, ainda em tendência de alta. 5 minutos, em tendência de alta ainda. Obviamente que os 5 minutos ele não é tão respeitado porque é um gráfico extremamente curto, mas saiba que quando a gente está analisando Solana aqui, a gente consegue ver que a partir ali do ponto de entrada, a partir do 135, Solana não fez nenhum pivô de baixa abaixo dos 5 minutos, por exemplo. Então a gente deve acompanhar essas tendências. Caso as tendências comecem a ser revertidas, caso a gente comece a ter padrões gráficos que são bearish, olha só, nesse momento aqui o que nós estamos vendo em Solana? Uma cunha ascendente, ou seja, padrão gráfico bullish. Então a gente pode esperar que o ativo ele vai entregar mais alta ainda pela frente. Uma coisa que eu aprendi nessa jornada é limite as suas perdas e jamais limite os seus ganhos. Por que eu, Gui Teles, não trabalho com alvos de realização? Porque alvos de realização é uma limitação dos seus ganhos. E dentro do mercado cripto, a gente sabe que as coisas elas são bem exponenciais. Se você tender a não limitar os seus ganhos, você vai enriquecer de uma maneira mais expressiva e de uma maneira mais curta em relação àquela pessoa que está limitando os seus ganhos. Agora, uma regra para todo mundo é limite as suas perdas. Simplesmente tenha sempre pontos de stop. E aqui, como a gente já tem uma posição que andou, por exemplo, a gente já pode começar a trabalhar com stop 0 a 0, ou seja, a gente não toma mais prejuízo dentro dessa posição, porque o mercado ele já está andando em relação ao ponto que a gente comprou. Mas o fato é que a gente tem que trabalhar também com preservação patrimonial, começar a subir stop gain, caso a gente tenha sinais técnicos para utilizar isso daqui. Mas eu quero que você entenda que eu não vou limitar o lucro dessa operação. Eu vou esperar até que a gente tenha sinais de realização, sinais de reversão, para que eu tome a decisão de saída. Porque eu não sei se a distribuição ela vai acontecer exatamente aqui, no 150, se acontecer tudo bem, porque eu já estou trabalhando com proteção, já vou começar a trabalhar com stop 0 a 0, com o mercado começando a subir, vou começar a trabalhar com stop gain, porque ele pode simplesmente derreter a partir daqui e querer tirar todo o meu lucro do bolso. Eu não vou querer isso para mim e nem para os meus clientes também. Então, a gente vai ser totalmente estratégico. Mas eu não sei se isso vai acontecer aqui no 150 ou se isso vai acontecer lá em cima nos 200 mil dólares a distribuição. Por isso que eu não vou limitar os meus lucros. Vou simplesmente carregar a posição. Olha só, nós estamos revertendo a média de 200 períodos num gráfico de 4 horas. A última vez que a gente reverteu a média foi aqui, ó, quando a gente estava em tendência de alta, se tornou tendência de baixa e a gente está falando que o ativo ele teve uma grande de uma queda aí, onde foi uma desvalorização de 44%, do preço atual 33%. Então eu não sei qual que será o tamanho dessa alta, por isso eu não vou limitar os meus ganhos nesse ativo. Bom, Bitcoin, comentei com você que a gente tinha um triângulo simétrico, aonde a gente tem maior probabilidade de romper para cima. Estamos tentando fazer esse rompimento para cima. Qual que é o importante do Bitcoin? Média de 200 períodos apontando para cima. Mesmo cenário de Solana. Quando a gente olha para o Bitcoin, a média ela foi revertida nesse ponto. A gente teve uma grande desvalorização. Também tenho posições em Bitcoin. Cobra morta, a gente comprando Bitcoin na carteira rumo ao milhão ali em 90.300, porque havia formação de cunha ascendente dentro de um movimento de reação. Ação do mercado, movimento de reação. A reação ela foi saudável, a gente teve um bom pullback acontecendo, sem grandes vendas, ótimo, a gente toma uma decisão de entrada. Sem fomo, sem desespero, sem acreditar que o mercado vai subir em linha reta, porque o mercado cripto quando acelera ele não para mais e não dá mais tempo da gente entrar, sem nada disso, sendo totalmente técnico, analisando os dados, sendo frio e calculista, você consegue tomar boas decisões de compra e boas decisões de venda. Que é a prova viva disso? Olha, o patrimônio da carteira rumo ao milhão, simples assim. Bitcoin formou topo dia 6 de outubro, não foi mesmo? Olha só, o patrimônio da carteira rumo ao milhão continua subindo desde o dia 6 de outubro. Por quê? Nós sabemos vender as nossas posições também, simplesmente olhando para a estratégia, olhando para os dados e tomando uma decisão. Eu sei que é difícil para você que está me assistindo, que está buscando aprender sobre análise, que está começando a investir, a construir seu patrimônio, até mesmo se já tem um patrimônio relevante, mas você está em busca de multiplicar isso daqui cada vez mais. Eu sei que é difícil para você tomar essas decisões, por isso eu recomendo que você delegue isso para um profissional. Caso você queira que eu te ajude nessa jornada, carteira rumo ao milhão, link na descrição.
Porque o que eu te provo aqui todos os dias é que sim, eu sei tomar decisões de compra e de venda. 100% das decisões elas são assertivas? Não. Mas uma coisa eu te garanto, eu sei multiplicar dinheiro nesse processo. Olha o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão e compare com a sua própria carteira, compare com a carteira de quem você quiser, de outros players, e veja quem tem uma performance como essa daqui. A carteira Rumo ao Milhão, ela só tem essa performance porque, para mim, a ponta mais importante é a ponta de venda. Faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro. Sem a preservação patrimonial, nada daquilo que você fez lá atrás vai servir de alguma coisa. Você precisa aprender a vender os seus ativos. Bom, Bitcoin, mesma coisa que Solana, a gente vai acompanhar as tendências ali, seguirei posicionado no ativo ainda. Quando a gente olha para Polkadot, comentei com você aqui no canal que Polkadot estava formando uma cunha ascendente que era um padrão bullish. A gente rompeu e estourou para cima. Não tenho posições em Polkadot ainda, tá? As minhas posições de Polkadot, elas foram vendidas dentro da carteira Rumo ao Milhão lá em cima, quando a gente estava nos $4. Não retomei as posições aqui, mas tá tudo bem, porque o capital ele foi direcionado para outro lugar. Estou investido em Bitcoin, Solana, sem apego, sem achismo, que a alta vai ser infinita de Solana. Ou de Solana não, de Polkadot. Mas acredito que esse ativo aí tem mais espaço também para poder subir, caso o mercado cripto todo ele continue subindo, tá? Fique ligado para saber realizar, caso você tenha pego o rompimento dessa cunha aqui, ótimo, aprenda a realizar as suas posições. Bom, ouro, que era algo que me preocupava muito nos últimos dias, que era essa formação de cunha ascendente. Por que isso me preocupava? Essa é a posição mais relevante que eu tenho dentro da carteira Rumo ao Milhão desde março de 2025. Bom, em março ela não era a posição mais relevante, mas em março foi quando a gente começou a montar a posição nesse ativo. Hoje é a posição mais relevante que eu tenho dentro da carteira. E obviamente que se é a posição mais relevante, eu tenho que estar atento dia após dia, olhando qual que será o ponto de saída, o ponto de venda, aonde eu vou tirar aquele lucro da tela e vou colocar o lucro no meu bolso, e os meus clientes colocarão o lucro no bolso deles também. Porque afinal de contas, não vai adiantar nada eu ter comprado ouro em março, ele subir e eu não saber vender o ativo. Se eu não souber vender o ativo, pode ser que a gente tenha uma bolha dos metais e tudo venha a colapsar. Pode ser que a gente tenha o ativo extremamente sobrevalorizado e aí ele vai para um subvalorizado e, cara, eu não quero devolver o lucro pro mercado. Simples assim. Então, tem que analisar isso atentamente dia após dia. Felizmente, nós estamos rompendo essa cunha para cima. Estamos tentando se segurar no rompimento dessa cunha, isso é super importante. Mas a gente ainda não pode descartar que isso daqui pode ser um falso rompimento. Ouro, extremamente atenção. Se a gente volta para dentro dessa cunha, meu caro, isso daqui pode ficar bem feio. Cuidado com uma reversão de tendência dentro de ouro. Novamente, ainda sigo com as minhas posições nesse ativo, mas ao reverter a tendência, a primeira coisa que eu faço é mandar uma notificação para os meus clientes falando liquide, e vou liquidar também todas as minhas posições, porque é o momento da gente preservar, proteger o nosso patrimônio, beleza? Bom, e lembrando que todo pullback de ouro eu estou fazendo novas compras. Olha lá, a última compra que foi feita na carteira Rumo ao Milhão de ouro, 4.345. Só mostrando a cobra morta, que algo que eu falo para você é que quando a gente tiver pullback no ativo, meu caro, ele está em tendência de alta. Aproveite essa tendência de alta e desfrute disso daqui, em vez de você ficar brigando contra a tendência. Sabe aquela briga que você faz, tipo, o capital do ouro ele vai rotacionar para o Bitcoin? Ouro já chegou na sua máxima histórica e agora, com a redução da taxa de juros do Fed, a gente vai ter o mercado cripto explodindo. A grande altcoin season ela vai acontecer agora. Em vez de você ficar nessa ilusão e você ficar nessa briga, nesse achismo da sua cabeça, por que você não pega essa tendência de alta do ouro, surfa isso e vai analisando o mercado cripto, vai analisando a tendência das altcoins. Quando a tendência reverter, meu caro, bumba, entra nessa tendência. Quando a tendência do ouro reverter, bumba, saia desse ativo. Simplesmente assim, respeite a tendência de cada ativo. A partir do momento que você passar a respeitar as tendências, você vai parar de ter FOMO, vai parar de ter pânico, desespero. Afinal de contas, muitas pessoas compraram Bitcoin lá em cima no 120, ficaram holdando. Elas sabem a dor que é holdar o ativo. Ninguém quer passar por isso novamente. Talvez você tenha entrado no mercado cripto para acumular apenas 0,1 Bitcoin, porque essa seria a sua liberdade financeira.
Mas eu tenho certeza que se você fez isso, se você comprou lá nos 120 mil dólares, você teve uma dor de estômago muito forte nos últimos dias que você pensou, eu não quero isso para mim. E você sabe que doeu muito e o pior, enquanto tem algumas pessoas entrando em all-time high no seu patrimônio, que é a carteira rumo ao milhão, nós estamos lucrando, temos mais patrimônio do que nós tínhamos ontem, estamos mais ricos do que nós éramos ontem. Você está lutando para voltar no ponto de compra, ou seja, não vale a pena jogar o game desse jeito, beleza? Você tem que jogar de outras maneiras. Bom, prata subindo aí, em extrema bull run também. Prata, ela não respeita nem o gráfico de 4 horas, ela está respeitando o gráfico de 1 hora. Pullbacks em prata no gráfico de 1 hora são regiões de entrada também nesse ativo. Bom, algo que eu vim comentando com você nos últimos dias aí era sobre as ações da MicroStrategy. E sim, para mim a Strategy ela é um cisne negro. Quando a gente entrar em fase de capitulação cíclica do Bitcoin, a gente vai ver se isso daqui realmente vai funcionar ou não. Não acredito que a Strategy vai ser a empresa a quebrar, mas acredito que algumas Bitcoin Treasuries elas vão quebrar. Depois de uma queda de 72%, depois de um aumento de volume em uma região de capitulação, depois de padrões gráficos de acumulação, que é uma cunha descendente, a Strategy ela está fazendo seu rompimento para cima. E esse é um ativo que eu venho comentando com você nos últimos dias, porque a gente tem uma excelente assimetria. Lembre-se que os dados do Bitcoin eles estão ficando positivos no curto prazo. A gente está em uma tendência de alta num gráfico de 4 horas. Nós estamos formando um pivô de alta dentro de um gráfico de 4 horas. Nós temos espaço para constituir um rally aqui no Bitcoin. A gente está falando sobre máxima histórica? Não, isso é ejaculação precoce total. Se a gente olha para isso daqui e vê que o mercado ele está voltando a subir, a gente sabe que vai ter uma movimentação de alta. Até onde ela vai? Não sei, meu caro. A gente está simplesmente aguardando essa movimentação, analisando dia após dia. E a gente tem que entender que em um determinado momento essa tendência ela vai acabar. Aonde será? Não sei, não dá para falar que a gente vai fazer uma nova máxima histórica. Eu, Gui Teles, acredito que nós estamos em bear market profundo e que nós veremos Bitcoin em 50 mil dólares, abaixo até dessa região, mas a gente não pode descartar as oportunidades. Olha só algo que eu venho comentando com você sobre a Strategy. Poxa, um ativo que entrega excelentes resultados, 6% de alta na data de ontem, mais 2% no pré-market aqui. A gente está falando ali que do seu fundo tem uma alta já de 20%, que loucura! E com padrões gráficos extremamente interessantes. Para mim, vale a pena investir nesse ativo, eu topo esse risco, porque depois de uma queda de 72%, meu caro, a gente entende que já houve um panic sell, já houve uma capitulação. Então, quem tinha que vender o ativo, vendeu. Aqui a gente começa a minar os vendedores e grandes players vão querer surfar uma tendência de alta também. E a gente começa a ver esses padrões gráficos acontecendo. Candle de reversão, aumento de volume, volume de capitulação. Depois, olha só, perdendo suporte, estopando todo mundo que entrou naquele fundo, voltando, acumulando dentro dessa região. Então, aqui para mim, há um interesse em comprar o ativo. E é apenas para mostrar a cobra morta, e eu mostrei essa cobra aqui para você na data de ontem ou antes de ontem, aonde eu venho comentando que eu tenho interesse em acumular strategy nessa região de 160. E é isso que eu fiz. Olha aqui, a cobra morta. Há 2 dias eu mostrei para você que eu tinha 310 ou 316 ações da Strategy. Aumentei ainda mais a minha exposição, porque eu estou aplicando uma estratégia de acumulação junto com grandes players, aonde o meu interesse é acumular R$500 mil dentro dessa posição aqui, e a cobra morta está aqui, ó, fazendo compras parciais, 65%. Ou 65% de ações sendo compradas no dia 13, no dia 12, no dia 9, simplesmente comprando aos poucos essas ações. Tenho o interesse em colocar R$500 mil nessa posição por conta dos padrões gráficos, topo essa assimetria, topo esse risco dentro dessa operação de colocar essa bagatela nesse ativo, entendendo o que está acontecendo com os dados. Mas aqui é uma posição que eu tenho 100% de certeza que eu vou acertar? Não, porque se eu tivesse 100% de certeza, eu já teria comprado alguns milhões desse ativo de uma única só vez e não estaria fazendo um preço médio, uma acumulação. O fato é que a Strategy está fazendo um rompimento da cunha ascendente. A gente tem sim uma região de resistência aqui em cima, que é os 200
dólares por unidade. A gente vai ter que ver como que esse ativo ele vai se comportar dentro dessa região, porque lembre-se que a gente ainda pode lateralizar dentro dessa região, como a Strategy ela fez lá no passado, quando a gente estava em bear market no ciclo passado. Esse foi o início da capitulação na Strategy, veja que isso aconteceu em março de 2022 e o Bitcoin ele formou fundo em novembro de 2022. Olha o que o preço fez ao longo desse período, teve momentos ali de lateralização. São momentos que dá para a gente tradar os ativos. Não sei se eu vou tradar a Strategy, depende de como será os sinais, depende de se a gente vai rejeitar essa região, pode ser que eu faça uma distribuição aqui, mas dependendo se não houver grandes sinais, vou segurar a posição um pouco mais, porque eu acredito que a gente tem bastante espaço para poder subir. Eu não trabalho com alvos, mas Fibonacci é uma excelente ferramenta. E quando a gente olha para retrações de Fibonacci, a gente está falando que Strategy em 230 dólares seria pouco ainda, seria uma leve retração para depois ela continuar caindo. Poxa, uma alta de 50%, em cima de R$500 mil, isso significa começar 2026 ali já com R$250 mil no bolso. Olha só, dá para começar o ano sorrindo, dá para aproveitar isso daqui de orelha a orelha. Enquanto algumas pessoas vão esperar o carnaval para poder começar a tomar boas decisões na sua vida, meu caro, já dá para você colocar um quarto de uma milha no bolso e simplesmente ter um ano mais tranquilo, começando com excelentes resultados. E olha só, a MicroStrategy não é uma ação que ela está dentro da carteira rumo ao milhão. É uma operação pessoal minha, onde eu gosto de ser transparente com você e mostrar a cobra morta. Recentemente eu comentei que eu estava comprando Strategy e vieram aqui nos comentários e falaram que recentemente eu estava falando que era cisne negro e que tudo que sobe agora eu comprei lá no passado. Então, só para mostrar a cobra morta, tá aqui as ações da Strategy sendo comprada. Acumularei mais posições desse ativo. Só que você pode ter certeza que eu vou efetuar vendas desse ativo. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nesse processo é que saber vender é melhor do que saber comprar. E não, eu não tenho um comprometimento com ninguém sobre a venda da Strategy, só que eu vou falar para os meus clientes dentro da carteira 1 milhão quando eu efetuar a venda das ações da Strategy. Isso porque eu recebi muitos e-mails de muitos clientes que estão comprando a ação também por conta dos dados e tudo, e eles queriam a minha opinião. Esse ativo ele não está dentro da carteira rumo ao milhão, mas eu irei falar sobre o ponto de venda dentro da carteira rumo ao milhão. E se você quiser vender junto comigo tanto as ações da Strategy quanto Bitcoin, Solana e ouro, eu recomendo que você entre para a carteira rumo ao milhão. Para você entrar para a carteira rumo ao milhão, basta você clicar no primeiro link lá na descrição. Lá dentro eu faço todo o gerenciamento das criptos, eu tomo a decisão de compra, de venda, eu te mostro de maneira transparente o patrimônio da carteira dia após dia, todas as operações, ponto de entrada, ponto de saída. Esse é o patrimônio da carteira rumo ao milhão. Eu te mostro a decisão, preço de entrada, print, provando aonde que a gente está entrando, percentual, gerenciamento. Você só precisa copiar e colar as minhas decisões. Decisões essas que farão que você copiará e colar os meus resultados, que é exatamente esse patrimônio aqui. E se você entrar para a carteira rumo ao milhão, em breve comentarei com você sobre o preço de venda quando eu executar as vendas dessas ações da Strategy, tá? Se você clicar no primeiro link da descrição, você vai ser direcionado para essa página. Nessa página eu te explico o que é a carteira rumo ao milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira rumo ao milhão ela faz sentido para você ou não. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber essas notificações de compra e de venda na tela do seu celular. Aquilo que eu, Gui Teles, estou comprando, estou vendendo. E uma dessas notificações no futuro será a venda das ações da Strategy. Eu sei que essa decisão vai colocar uma grande bagatela no bolso de muitas pessoas. Entenda, o investimento que você vai fazer na carteira rumo ao milhão, ele é pífio em relação aos resultados que ela entrega. Até mesmo em relação às próprias ações da Strategy, que já estão subindo 10% aí a partir do meu ponto de compra. Então, se você quiser entrar para a carteira rumo ao milhão, esse é um excelente momento. Aqui está a prova viva do resultado de alguns clientes de dentro da carteira rumo ao milhão. E caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Esteja pronto, esteja preparado para vender as suas posições. Sim, a gente tem mais espaço para poder subir. Acredito que é muito cedo ainda para fazer realização em qualquer posição, mas uma coisa é fato.
Stop 0 a 0 já deve estar com essa carta em cima da mesa. Stop Gain já deve estar preparado também em cima da mesa, para que você não saia no prejuízo nas operações. Lembrando, limite as suas perdas e jamais limite os seus ganhos. Dessa maneira, você vai aproveitar o mercado cripto com maestria, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, meu caro, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!